Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos colocar aqui no quadro 90 anos, olha que eu tô falando, 90 anos de experiência, 60 anos de caminhada no Evangelho. Assista esse vídeo, curta, compartilhe, comente, espero que você goste, eu acho que são experiências que vale a pena você ver, tá bom? Vem com a gente, vamos assistir esse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do quadro Papo Reto com o Pastor, do Ministério Cristão Universal. Eu sou o Pastor Fabiano e hoje nós estamos aqui no quadro Papo Reto com o Pastor, série Vida e Relacionamento Familiar. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, acredito que você vai gostar muito desse vídeo, porque é uma pessoa que tem vários anos de caminhada aqui na igreja e muita gente conhece, então nós vamos chamá-la para o quadro e vamos bater um papo aqui bem descontraído, tá bom? Bom, Bibi, seja bem-vinda ao quadro. Obrigada. Obrigado por participar com a gente nesse quadro, né? A gente vai falar um pouquinho de vida, né? De família, né? Uhum. E assim, antes de qualquer coisa, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da senhora, quantos anos a senhora está hoje, quanto tempo a senhora tem aí de caminhada aqui na igreja. Fala um pouquinho da senhora pra gente. Bem, eu tenho 90 anos. Estou na igreja há 60 anos. E tenho caminhado, graças a Deus, com o Senhor, e a minha vida tem sido uma bênção. Graças a Deus. Eu tenho 5 filhos, que são uma bênção para mim. E é isso. O que mais eu posso falar? Hoje está tranquila, não trabalha, né? Tá tranquila, Não, hoje eu só aposentada. recebo. Tá certo. E, Bibi, a senhora é uma das pessoas que começou praticamente nessa obra, né? Amém. Tem aí 60 anos quase de caminhada aqui já na igreja, né? 50, o Ministério vai fazer 50 anos, né? Praticamente. Né? Os outros 10 eu fiz no também. Brasil para Cristo, né? Isso, exatamente. No começo, para quem não sabe, né? Vou dar uma cortada aqui, quem não sabe, a irmã Bibi, que o nome é Guaraci, né? Mas todo mundo conhece como irmã Bibi. A irmã Bibi, ela disse que tem 90 anos, né? E ela tá desde o começo. O Ministério vai fazer 50 anos agora, o ano que vem. E ela tá desde o começo. E antes disso, ela já estava, né, já era convertida no Brasil para Cristo, junto com o fundador da igreja, que é o nosso irmão Antônio Alves dos Santos. Você que lembra dele, você que conhece dele, a gente vai botar aqui um trechinho aqui dele falando também. Você dá uma olhadinha, você vai lembrar dele. Paz de Deus seja com os irmãos. Meu coração que quer falar, meu espírito que quer falar, eu que não posso deixar de falar a palavra do meu Deus maravilhoso. A paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Quem está alegre com Jesus, diga aleluia. Quem está alegre com Jesus, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, diga amém.
Credo minha vida e minha emoção. Nós vamos orar. Vamos lá, adoração. Vocês emocionam a gente. Que Deus abençoe. É o desejo de todos nós que estamos aqui. Nós vamos orar. E irmão Bibi, a senhora começou lá atrás, né, com o irmão Antônio. Antes de começar na igreja, vocês tinham uma vida um pouco diferente, né? Vocês eram artistas de circo, né? Quer falar um pouquinho disso? Quer dar uma pincelada sobre isso daí, irmão? Eu praticamente nasci no circo, porque eu fui criada, né? Primeiro circo foi do meu avô, era o circo do Rapa-Rapa. Muita gente pode ser até que conheça, porque trabalhavam aqui. Depois foi o circo do meu cunhado, que era também meu tio. Ele era casado com a minha tia. E depois, por último, o circo era nosso. Nós trabalhamos bastante tempo. Toda a vida foi no circo. Nessa época não ouvia muito falar da palavra, né? Era mais distante, assim, estava chegando a palavra para vocês. Não, a palavra quem começou foi meu esposo, porque ele sempre falava assim, que ele sentia um vazio no coração, que alguma coisa faltava. E eu falava para ele, poxa, mas tem circo, tem caminhão que carrega o circo, tem carro, tem família. Ele falava, mas falta alguma coisa. E um dia ele conheceu Jesus, porque ele passou na rua, ele foi na prefeitura e na volta, ele passou na rua e tinha um pastor de um lado pregando, e ele estava do outro. E ele parou, foi ouvindo, e quando o pastor fez apelo, ele levantou a mão e se entregou. E depois disso, ele ficou 2 horas conversando com o pastor, pedindo explicações e coisas que ele não entendia. E o pastor falou para ele, você é um escolhido do Senhor. Ele falou, como é que o senhor sabe? Ele falou, faz 2 horas que você está aqui conversando comigo sobre a palavra de Deus. E foi com ele que começou. Né? E nem percebeu, né? 2 horas ali perguntando. Porque... Não, ele achou que tinha passado minutos. Mas quando está falando da palavra, ele a gente esquece tudo. Graças a Deus. E aí vieram, né? Antes já tinham vindo os filhos, né? Veio quem? Veio primeiro a Cristina, né? Depois o Marco Antônio, depois o Maurício, a Giselda e o Marcelo. São os 5 que hoje compõem a família da irmã, né? Amém. Graças a Deus. E aí Deus começou a trabalhar, né, no coração do irmão Antônio, trouxe ele para a igreja. Um pouco depois, como é que foi para a senhora vir para a igreja, irmão? Fala um pouquinho disso. Olha, irmão, estava difícil. Eu era difícil. Mas uma noite, o Maurício, ele acordou, ele tinha 8 anos, chorando, gritando de dor. E eu, assustada, né? Eu falei para o Antônio, o que será que ele tem? E ele dizia que doía muito a barriga. Aí eu falei para o Antônio, fica com ele aqui que eu vou fazer um chá, alguma coisa, ou uma bolsa de água quente. Mas tudo que eu fazia, ele gritava mais, ele chorava mais. Aí, por último, eu falei, bom, não tenho mais o que fazer, mas eu vou fazer outro chá e vou trazer. E nisso o Antônio ficou com ele. E quando eu ia subindo com o chá, eu parei na porta porque eu ouvi o Antônio falar para ele, você acredita que se eu orar, Jesus te cura? Eu estou até emocionada. Ele falou, eu acredito, pai. Ele falou, então deita aqui no meu colo que eu vou orar. E ele orou. E na mesma hora ele dormiu. Até assustei,
Falei, aconteceu alguma coisa com ele, porque não é Desmaiou? possível, assim, de repente. Aí eu entrei e falei, o que aconteceu? Ele falou, nada, ele está dormindo. Vou pôr ele na cama. Eu falei, não, deixa eu olhar, né? Não sei o que aconteceu. Aí ele falou para mim, o que aconteceu é que eu orei e Deus curou ele. E eu tinha ouvido ele orar pelo Maurício. Aí eu falei, fiquei meio, né, não acreditando muito, mas... E eu, a noite toda eu acordava e ia olhar o Maurício para ver. Tava tudo bem, né? Tava. E aí eu acho que eu dormi, cansada, dormi. Eu acordei de manhã com o Maurício me acordando. Mãe, eu preciso ir para a escola. Olhei para ele e falei, não, hoje você não precisa ir para a escola. Ele falou, eu preciso. Meu pai ontem orou, eu estou bom. Eu falei, puxa vida. Levantei, levei ele para a escola, né? E depois, quando foi à noite, o Antônio toda segunda-feira ia no culto, no Brasil Paraty. Tinha uma reunião lá na Ele ia. E eu peguei e falei, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou junto. Peguei, tomei bem, troquei. Quando ele ia saindo, eu falei, espera, eu vou pôr só o sapato. Ele falou para mim, mas eu vou para a igreja. Eu falei, eu também vou. E daí nunca mais eu saí, irmão, porque foi uma bênção. Eu só vi curas na minha casa, só vi bênção, paz, o que a gente não tinha, né? Mas até hoje, graças a Deus, eu estou nesse caminho. Graças a Deus. E é aquilo que a gente fala às vezes, né? Que tinha, né? Tinha circo, Tudo, tinha carro, tudo, tinha dinheiro, coisa, tinha tudo. dinheiro, mas faltava, é o que o Montano estava buscando, né? Faltava alguma coisa, que era a paz do Senhor, né? A paz de Cristo. É E verdade. aí, quando entrou para a senhora também, a senhora também não largou mais, né? Não, aí não. Igual Jacó lá, né? Não largo você não, então você não me Não. abençoar, eu vou ficar aqui. Porque era bom, e o que é bom a gente não larga mesmo. É verdade, graças a Deus. E Amém. aí, depois do Maurício, quando teve esse milagre que o senhor operou na vida do Maurício, que a senhora viu, né? Teve mais alguma situação assim que a senhora falou assim, nossa, Deus, tem que seguir mesmo esse Deus, porque olha que ele fez mais uma coisa. Teve alguma situação assim que marcou a senhora de testemunho na família da senhora, assim? Teve, irmão. Uma noite, porque a gente mudava o circo, né? E o caminhão levava o circo, às vezes, quando era perto, ele vinha 2, 3 vezes, quando não, contratava mais. E uma noite, ele falou assim para mim, agora nós vamos para o lugar, não lembro o lugar que nós íamos. Eu falei para ele, não é melhor ir amanhã? Você está com o farol teu está ruim. Falei, pode a gente ficar, né, atrapalhado na estrada. Ele falou, não, é tranquilo, é perto. Falei, tá bom. Começamos a andar, de repente, o carro parou e não acendia farol. E nós entramos num lugar que era de trabalhadores, que era um tipo de uma fábrica. E nós entramos ali, ele falou, olha, eu vou parar aqui, nós vamos dormir aqui, porque não vai dar para sair, eu não sei como sai daqui. Aí eu já tinha os 4, só não tinha o Marcelo. Ele falou, minha mãe estava atrás com ele, e eu na frente com a Gi, que tinha acabado de nascer. E ali, cochilamos, né? Não dava para dormir direito. Quando foi de manhã, irmão, nós levamos um susto. Faltavam tanto assim para a gente cair no abismo. Quando tipo uma ribanceira. Ia morrer todo mundo. E Deus guardou. Parou o carro ali, parou. Parou, o carro não foi para frente. E aí chegou uns rapazes que trabalhavam lá. Eles falaram, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Meu marido falou, é que eu errei o caminho. Ele falou, moço, mais um pau não soltava. Lá tinha caído. E toda a família tinha ido junto. Aí ele falou assim, o moço falou, vai descendo as pessoas que estão atrás. Ele falou, ele falou, eu fico aqui sozinho, vocês vão descendo. Eu falei, não, eu fico com você. Ele falou, desce com a menina e fica esperando do lado. E o moço falava assim, moço, vira o carro assim devagar, porque ele estava preocupado. Que ia cair, né? E ele quando ele virou o carro assim, ele falou, graças a Deus. Mas a gente sempre fala, né? Todo mundo fala, graças a Deus. Foi daí que ele começou.
a procurar Deus. Então, foi uma outra situação que marcou vocês também. Tipo, Demais, irmão, porque se não fosse Deus, a gente podia ter morrido a família toda ali, né? Mas Deus tinha um propósito, né? Deus já tinha, por isso ele guardou a nossa vida. É verdade, graças a Deus. Eu lembro de uma situação também que eu montando testemunha também, uma vez que, quando, né, depois que saiu do circo, Deus falou, agora deixa o circo, né? E as coisas apertaram um pouco para você. Né? Muito. Ficou, um pouco não muito. Apertou bastante. Aí teve uma situação que ele estava trabalhando de táxi, irmão Antônio. Né? Isso, exatamente. E aí até o testemunho ele contava que começou a pegar fogo no motor. A senhora chegou a ver isso ou só o Marco que viu? A senhora viu isso? Vi. Pegou fogo e ele falou, Senhor, eu não posso perder o carro, como é que eu vou fazer? Ele pôs a mão. Pôs a mão no fogo, no motor pegando fogo. Começou a orar. E quando ele levantou as mãos, ele estava perfeito, não tinha queimado, não tinha nada. E o fogo apagou. Só por Deus. São testemunhos que só Deus podia fazer pela gente. Graças a Deus. Mas o Senhor sempre nos guardou. Sempre, né? Graças a Deus. Teve uma outra situação com o Maurício também? Não, só essa que... teve. Maurício sofreu uma... Maurício aprontava? Ele, com o carro, irmão, ele quase morreu. Mas ali não foi culpa dele. Ele estava com o carro embaixo, assim, e a gente morava mais para cima na rua. E ele abriu a porta do carro e a moça que vinha atrás, ela estava com uma criança. E ela olhou para trás para ver a criança e bateu na porta do carro do Maurício. Conforme ele quis sair, bateu no estômago dele e abriu. E aí misturou comida, misturou tudo. E ele quebrou o fêmur também. Essa pancada aqui dentro. Aí ele foi para o hospital, foi a coisa... Olha, eu fiquei, quando vieram avisar que tinha acontecido, fiquei tão desesperada, eu falei, só Deus para me ajudar agora. Aí levaram ele para o hospital, até aqui no Tatuapé. E quando ele entrou na sala, meu marido entrou atrás. Aí o médico falou, não, o senhor não pode entrar, porque eu estou fazendo o meu trabalho. Ele falou, e eu vou fazer o meu, porque ele é meu filho e eu vou orar por ele. Aí ele entrou, orou pelo Maurício, falou, Maurício, fique em paz que o Senhor está com você. E ele saiu. E o Maurício tinha quebrado o fêmur, estourado o estômago. Ele fez 2 cirurgias. E o médico falou para ele, olha, está faltando um ossinho da perna dele. Ele não vai andar mais perfeito. Ele vai ou com uma bengala, ou... Ele falou, mas não vai ficar perfeito. Quando eles abriram para operar o fêmur, eles acharam o ossinho dele. Tinha batido, conseguiu pegar. Colocaram e, olha, ele jogou até futebol. E hoje ele trabalha, está perfeito, graças a Deus. Porque só Deus, né, irmão? É verdade. Pode fazer uma coisa dessa. O estômago também ele operou, não teve problema. E eu só posso agradecer a Deus. Graças a Deus. Porque Deus, quando faz, ele faz mesmo. De verdade. É verdade. Mas, graças a Deus, assim, então a senhora tem, né, até hoje um bom relacionamento com os filhos, né? Graças a Deus. Tinha um bom relacionamento. Em relação a relacionamento marido e mulher com o Antônio, era tranquilo, tinha umas crises, como todo casal tem? Não, antes de ele se converter, não foi fácil. Porque trabalhando em circo, né, irmão, era difícil, não era muito fácil, não. Mas Deus me deu força, porque 5 filhos, era difícil para cuidar sozinha, né? E eu aguentei, e Deus deu a bênção dele se converter, e se converteu mesmo. Mudou mesmo. Mudou completamente, completamente. A minha vida, eu posso dizer que a partir daí que eu fui casada mesmo, um casamento mesmo. Aí que formou o casamento mesmo, de verdade, né? Porque Deus pôs a mão e falou, não, agora o negócio, a coisa é comigo, pode deixar que eu vou cuidar. E não puxa a orelha dele.
Foi uma graças a Deus. bênção, graças a Deus. Graças a Deus. Criamos 5 filhos, estudaram, não tenho o que reclamar, só tenho que agradecer a Deus por Graças a Deus. tudo que Ele fez na minha vida. Graças a Deus. São 90 anos. Ó, vou até aproveitar aqui, ó, você que não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? E ó, pega o gancho aqui da Irmã Bibi, hein? Principalmente você, mulher aí, ó. Aproveita aí o testemunho e vê, ó, 90 anos, viveu bem com o marido, bem com os filhos, vive bem até hoje com os filhos. Graças a Graças Deus. a Deus. E estou na igreja, Tá na não igreja. saí. Graças a Estou Deus. aqui porque eu sei que só Deus pode nos ajudar nos momentos difíceis. A hora que precisar é clamar por Ele fala, estou aqui. Ele responde, né, Irmã Bibi? Não tenho a menor dúvida. Graças a Deus, é verdade. E Irmã Bibi, a gente fala um pouquinho aí de família, né? Um pouquinho para as pessoas que de repente não conheciam bem a senhora, conhecer, né? Família, como é que foi, estruturação disso. Eu sei que não foi fácil, por exemplo, quando Deus chamou o irmão Antônio para o ministério difícil, mesmo, né? Para trabalhar. Eu lembro que ele contava o testemunho, né? O pessoal falava, a gente estava esperando um pastor, mandaram um palhaço de circo. Foi. Essa parte foi complicada para vocês também, porque a família acompanha isso, né? No começo foi difícil mesmo. Muita gente não aceitou ele. Achava que, imagina, a gente quer um pastor, não um palhaço. Mas ele não era palhaço, ele era humorista. Humorista. O pessoal fala de circo, fala, né? Mas fizeram isso com o próprio apóstolo Paulo, né? Quando Paulo chegou e falou, não, eu estou aqui por causa de Cristo. Não, você não está aqui por causa de Cristo, né? Então é mais ou menos que isso. Muita gente conhecia a gente por causa do circo, né? Foi circo do meu avô, foi circo do meu cunhado, circo nosso, quer dizer, a vida toda, né? Mas, graças a Deus, nós vencemos. Graças a Deus. Ele venceu por nós. Graças a Deus, é verdade, né? O Senhor venceu por nós, é verdade. Graças a Deus. Foi um período assim que foi adaptação, lógico, né? Que quando a gente vem para a igreja, a gente sempre tem aqueles momentos de adaptação, né? E alguns que nos aceitam, outros que não aceitam. É verdade. Mas Deus é a nossa vitória, né? Tem sido Amém. a vitória, porque né? Ele aceitou, Ele recebeu, pronto, né, irmão? não tem mais o que reclamar, né? É verdade. E aí vocês caminharam, né? Estão caminhando aí no ministério, né? Todo esse tempo, né? Graças a Deus. E assim, sempre teve bons testemunhos, né? Tanto do irmão Antônio, né? Como da senhora. Graças a Deus. Né? Ninguém tem coisa para falar assim, a irmã Bibi fez isso, ou o irmão Antônio. Depois que se converteu mesmo, né? Ele deu testemunho, né? Graças a Deus. E hoje, assim, irmã Bibi, a gente, né? Tá aqui num quadro para falar abertamente, né? Como é a vida das pessoas, para as pessoas verem que ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, né? Todo mundo tem as suas lutas, tem os seus, né? Seus impasses, mas Deus sempre dá vitória. Teve alguma luta assim na vida da senhora que foi assim muito difícil, que a senhora teve que buscar muito a Deus e assim marcou muito a senhora nessa dificuldade? Teve alguma coisa desse tipo que marcou bem a senhora que a senhora poderia falar pra gente? Foi a doença do meu marido. A doença do Antônio. Essa parte foi difícil. Foi difícil, muito difícil. Mas o Senhor deu força. Primeiro foi a minha mãe, né? Ela ficou 6 anos na cama e a gente ali. E depois de 1 ano e 10 meses também foi meu marido. A enfermidade dele me abalou muito, muito mesmo. Mas o Senhor dava força. Né? E eu tinha os filhos que ajudavam, que sempre estavam ali comigo, a família toda. Genros, noras, graças a Deus, netos, netas. Olha que eu tenho uma turminha. Tem uma turminha boa, né? São 18 netos. 18 netos? E 21 bisnetos. E um tataraneto. Graças a Deus. Uma família grande, graças a Deus. Essa parte Deus deu vitória para a senhora, porque assim, sustentou a senhora até o fim. Né? Amém. Viu Deus cuidando, né? Até o fim. Deus cuidou do montando até o fim ali. Até, inclusive, sepultamento, Deus honrou ele em todos os sentidos. Eu lembro que Deus honrou ele em todos os sentidos. O Senhor sempre nos ajudou, dando força, dando graça. E principalmente abençoando. Eu tenho 5 bênçãos também, 5 filhos. 5 filhos aqui, graças a Deus, ajuda.
e como, viu? É o que a Bíblia fala, né? Os filhos, né, são bênção, né? E são como as flechas na mão do valente, né? Então, assim, é uma coisa que você pode São contar no herança momento. de Deus, Herança de né? Deus. É verdade. É uma coisa que você pode contar quando você precisa, né? Não tem E graças dúvida. a Deus que, É. né, que eles E eu cumprem o papel conto, deles. né? Porque até hoje. Verdade. Porque já fazem 11 anos que meu marido faleceu. Convenhamos já, né? É. Deus tem Tem me ajudado sempre, ajudado, tem me sempre. abençoado. E eu não tenho o que reclamar, só tenho que agradecer. Graças a Deus. Agora tá morando mais pertinho também, né? Isso, agora estou Dá perto pra da congregar igreja. mais, né? Graças a Deus. Tudo É. Deus tem os propósitos, né? Não tem Graças a dúvida. Deus tem É operado. deixar a vida da gente na mão do Senhor. E aí, né? Porque Ele sabe tudo, a hora certa de tudo, e a gente deixando na mão dele, ele resolve tudo. Graças a Deus. Vamos ver. Assim, a gente vai caminhando já mais ou menos para o finalzinho. Eu queria, assim, se a senhora pudesse deixar, assim, as pessoas estão assistindo o quadro hoje, né? Eles vão comentar, vão perguntar alguma coisa. Que palavra que a senhora poderia deixar para o coração dessas pessoas que estão assistindo o quadro hoje? Vamos supor, as pessoas estão aqui olhando para a senhora. O que a senhora poderia falar? Um conselho, uma palavra que está no coração da senhora para as pessoas que estão assistindo? O que a senhora poderia dizer? Olha, eu só posso dizer uma coisa. Deus é Deus. E não tem nada que ele não possa fazer. Mas também a gente tem que procurar, a gente tem que se esforçar e ser fiel, porque ele é fiel. Ele não erra nunca. Por isso, procure ler a palavra, procure se acertar com Deus, chegar mais perto dele, porque ele pode tudo. Ele é único e verdadeiro Deus. Graças a Deus. Essa é verdade, Mambi. Bom, Mambi, a gente vai caminhar para o finalzinho. Eu queria mais uma vez agradecer a senhora por participar do eu quadro que com a gente, agradeço. né? Deixar testemunhos aqui para as pessoas, né, olharem, pensarem, poxa, Deus fez na vida da Mambi. E ele faz pode na minha fazer também, para né? os outros também. Eu acho que isso É só importante. se afirmar no caminho dele. É verdade. Graças a Deus. Mambi, a gente vai para o finalzinho, né? Nós vamos se despedir aqui do quadro, né? Como eu disse, agradecer em nome do quadro em si, né? A presença da senhora, a participação da senhora. E nós vamos caminhar para o finalzinho. Se a senhora, a gente vai virar para lá, para aquela câmera ali, ó. Se a senhora quiser dar um tchau para algum parente, algum familiar, mandar um beijo, fique à vontade. Não, eu mando um beijo, um abraço, uma paz para toda a minha família, para a família dos meus filhos também. E o que eu posso dizer? Procure Deus, porque Ele é bom, muito bom. Graças a Deus. Gente, obrigado por acompanhar o quadro, por estar sempre aí assistindo com a gente, acompanhando, comentando, né? Nós estamos aqui abertos. Se você quiser mandar sugestão, pode mandar sugestão do quadro. A gente vai acatar, vai olhar, vai ver o que dá para fazer. A gente está aqui realmente para trazer uma palavra, trazer um quadro que abençoe a sua vida. Nós trouxemos aqui a Irmã Vivi para você ver que, né, são 90 anos na presença de Deus. Ela está caminhando. E isso é bênção para nós. Ela é uma bênção para a gente, tá vendo? Então, e eles são bênção para mim. Graças a Deus. Gente, Deus abençoe vocês. Continue curtindo, continue assistindo o quadro. Compartilhe esse vídeo e que Deus continue abençoando a sua vida. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Amém.